Olá pessoal, espero que vocês tenham tido um excelente Natal e vou ser sincero, já não sei quantas vezes é que gravei este vídeo, mas já me começo a chatear com isto. Enfim, primeira vez eu não liguei o microfone, vejam só. Bem, hoje vou trazer as opiniões dos dois últimos livros que eu terminei, que já tinha prometido, não é? O livro do Murakami e o livro do Raymond Carver. E eu vou começar com o livro do Raymond Carver, ok? O Fogos, que foi o que eu terminei mais recentemente. Bem, este livro esteve no projeto Pouco Pingo Leituras ao Sol, da Isa e da Patrícia, mas, como é óbvio, eu não consegui ler, a pilha ainda está ali, não completa, porque eu entretanto fui lendo alguns, já peguei na Helena Ferrante, por exemplo, ela já está a metade do tamanho, mas são livros que eu quero ler em 2019, tanto que nem senti necessidade de os incluir naquela lista de livros para ler em 2019, ok? Pressupõe-se que sim, que eu os vou ler. Então porquê é que eu decidi ler Raymond Carver Fogos? Porquê é que eu decidi ler este livro? Aqui há uns tempos eu tive um comentário do Hugo Lourenço, escritor do livro Ruínas, em que ele tinha reparado, num dos meus vídeos, já não sei qual, ele tinha reparado na lombada de um livro e identificou-o como sendo o Catedral, do Raymond Carver. E tinha muita razão, era o Catedral. E ele disse que era um dos livros da vida dele, um livro fantástico, o livro favorito. E eu fiquei sempre com isto na cabeça, então fiquei contente por ter este livro do Raymond Carver nas estantes já. Entretanto, adquiri o Fogos, não é? Vocês viram. Porque são livros relativamente baratos, pertencem àquela lista de livros da Quetzal que normalmente se encontram a 4, 5 euros. Portanto, acabam por ser muitas vezes compras por impulso, não é? Mas neste caso fiquei muito contente. Entretanto, comprei o outro livro, Fogos, para começar com o Fogos, para depois, não é? Para me ambientar à escrita, para depois sim poder ler o livro favorito do Hugo, Catedral. E pronto, eu incluí no projeto Pouco Pingo, fui adiando, mas chegou à altura dele e finalmente concluí. Mais recentemente, eu li uma referência, aliás, li num livro de Murakami uma referência a Raymond Carver, um livro que a Dora me enviou, Autorretrato do Escritor, este livro meio que biográfico, não é, do escritor, em que ele fala do seu processo de escrita, bem como do exercício que ele faz para combater o ganho de peso que ele teve quando começou a escrever. Gostei muito e é aqui mencionado o Raymond Carver e eu fiquei surpreendido quando, numa nota da tradutora, ela diz que o Murakami era o tradutor das obras de Raymond Carver no Japão. E isto impressionou-me muito. Não via o Murakami nesse papel, não é? Para mim, Murakami é um dos escritores de maior sucesso mundial, mas realmente sim, Murakami lista o Carver como uma das grandes influências e eu agora percebo porquê. Por isso é que eu fiquei mesmo feliz destes livros terem calhado assim ao mesmo tempo, um do Murakami, outro do Carver e assim. Então, vou falar agora do Fogos. Que livro é este? Este livro é uma mixórdia de coisas, uma mixórdia de formas textuais diferentes. Nós temos ensaios, temos poesia e temos contos. E se vocês conhecerem o Carver, este escritor norte-americano, que nasceu em 1938 no estado de Oregon, vocês sabem que ele é uma das figuras cimeiras, não é? Da narrativa breve, dos contos americanos. E realmente foram os contos que o notabilizaram, tanto os contos como a poesia. Eu penso que ele não tem nenhum grande romance, porque ele aqui num dado momento do livro, penso que num ensaio até, claro, ele diz que facilmente perdia o interesse e a concentração. Daí que o conto fosse a forma textual preferida dele, não é? Algo que ele pudesse começar e terminar no máximo num dia, em 2 dias, estar concluído. E aqui nós temos acesso então a essa visão mais íntima dele, principalmente nos ensaios, não é? O livro começa com um ensaio fantástico que se chama A Vida de Meu Pai, penso que é assim, em que ele fala do pai dele, não é? Também se chamava Raymond Carver, um homem alcoólico também com problemas mentais. Num dado momento da vida foi hospitalizado numa instituição, não é? Um hospital psiquiátrico durante algum tempo, e o Carver fala de como era viver numa família que era humilde, não é? E que vivia quase como nómadas, não é? De uma localidade para a outra, e por ser humilde, uma família, não é, de poucas posses, o facto de ele não ter podido estudar muito, e um dos grandes sonhos da vida dele era poder um dia inscrever-se na universidade. E ele conseguiu isso. Conseguiu isso com muito custo, porque o Carver foi pai antes dos 20 anos. Imaginem isto. Como é que era para este homem que não é? Ter que sustentar esta família, uma família de 2 filhos, e
ter como sonho escrever-se na universidade. Ele chega aqui a enumerar todos os trabalhos que teve e é fantástico, inspirador, meu Deus. De tudo um pouco que vocês possam imaginar. E por fim consegue inscrever-se na universidade, aulas de escrita criativa, onde conhece um grande professor que o vai inspirar muito e que lhe vai dar imensos conselhos e ser muito honesto, brutalmente honesto com ele. E ele, depois, refletindo mais tarde, reconhece que isso foi um passo essencial para ele conseguir ser escritor. Mas o próprio Carver teve graves problemas também com o álcool, tanto que eu penso que acaba por influenciar muitas das suas narrativas. O alcoolismo é um tema sempre muito presente, o alcoolismo, a relação entre homem e mulher, também a caça, são temas aqui sempre muito abordados aqui ao longo dos contos. Penso que são 7 ou 8 contos. Já a poesia não me disse grande coisa. Vou ser muito sincero, tirando aqui um poema em que ele fala de Balzac, em que ele descreve uma das intermináveis sessões de escrita de Balzac, em que o Balzac decide levantar-se da secretária, ir à janela, esvaziar a bexiga e voltar a trabalhar. Gostei muito deste poema. Mas o que é que ele fala aqui? Fala das inspirações, fala das influências, dos escritores que contribuíram também para ele solidificar, não é, e amadurecer a sua escrita. Fala muito de Flannery O'Connor. Porque o Carver, à semelhança de muitos leitores, penso eu, ele tinha uma ideia dos escritores que era um pouco errada, que era os escritores de renome, não é? Esta tal Flannery O'Connor, uma escritora muito conhecida, solista americana, não é? De grandes romances e de grandes contos. Ele tinha a ideia de que este género de escritores se sentava à secretária e que tudo fluía imediatamente para a página em branco. E o Carver sentia-se uma fraude porque ele chegava à secretária e realmente tinha que ir inventando frase a frase, construindo a história aos bocadinhos, tijolo a tijolo, para realmente ter no fim alguma coisa interessante. E ele sentia-se uma fraude por isso, até que ele leu, penso que numa entrevista ou num artigo ou em algum sítio, uma frase da Flannery O'Connor em que ela dizia que muitas vezes sentava à secretária e que nem sabia o que é que havia de escrever e que se inspirava pelas coisas que via ao seu redor. E o Carver, a partir daí, sentiu-se mais confiante, digo eu. Também tinha uma ideia dos escritores que eu penso também nós temos atualmente e que é uma ideia, continua a ser uma ideia muito errada, que é os escritores que vivem da escrita, não é? Esta ideia de que o escritor de manhã acorda, vai sentar-se à secretária, escreve e não faz mais nada, e que se não lhe apetecer naquele dia escrever, não escreve e ponto final e faz outra coisa qualquer. Não, os escritores, se querem ver o seu trabalho publicado, têm de fazer da escrita a prioridade nos seus tempos livres, não é? Têm que ir para o seu trabalho, não é? Porque ninguém vai pagar as contas por eles. E realmente dedicar-se à escrita quando têm tempo livre para isso, não é? É preciso fazer esse tipo de sacrifício. E o Raymond Carver, se soube fazer alguma coisa, foi fazer esse tipo de sacrifício, não é? Até porque ele tinha que sustentar a família e não era nada fácil. Gostei muito dos ensaios e recomendo estes ensaios para quem se sentir inspirado, para quem tiver como sonho escrever, publicar alguma coisa, seja o que for. Acho que vale muito a pena, pelo preço a que está, se vocês ainda não conseguirem encontrar. Eu penso que sim, que o Fogos está muito mais disponível do que o Catedral. Acho que vale imensa pena. Os poemas, eu por acaso esqueci-me de referir, mas tanto os ensaios como as narrativas, como os contos, aqui foram de tradução do João Toro, do nosso João Toro que nós conhecemos tão bem. Já a poesia foi traduzida por João Luís Barreto Guimarães. Portanto, eu recomendo o livro a este género de leitores que tenha realmente como sonho escrever alguma coisa. Os contos são interessantes, mas nada que me marcasse muito. Como eu já disse, temas como o alcoolismo, não é? A relação entre casal, a caça também, diria eu que se aproximaria a coisas que eu já li do Richard Yates ou do Salinger, escritores assim também. Depois, para fazer a transição para o livro do Murakami, que eu quero falar agora, que foi Presente do João, a sul da fronteira a oeste do sol, eu gostava de citar aqui, ou de parafrasear o Carver, que diz que um escritor que seja capaz de conseguir mostrar a sua assinatura na sua escrita é um escritor que vai durar. Independentemente do talento, porque para escrever é preciso talento, e o que não falta para aí é talento, mas realmente colocar a vossa assinatura na escrita é algo que nem todos os escritores conseguem fazer. E daí ele diz que esse tipo de característica é o que leva à longevidade de um escritor. Daí a transição para o Murakami, sendo Murakami o tradutor, tendo sido o tradutor do Carver no Japão, e de eles terem
até uma espécie de relação, de acordo com uma nota da tradutora, que diz que eles eram grandes amigos. Eu penso que eles só se encontraram uma vez, portanto não sei até que ponto é que a amizade deles era assim tão profunda. Mas sim, eu penso que se adequa perfeitamente ao Murakami, um escritor que soube, mais do que nenhum, se calhar, da atualidade, colocar a sua assinatura na escrita. Nós sabemos exatamente o que é um livro de Murakami. Quem já leu um livro de Murakami sabe identificar um outro livro de Murakami, sem dúvida. Então, este livro foi presente do João, a sul da fronteira, a oeste do sol, que é um livro que eu, apesar de ter gostado muito, é um livro que eu considero menor do Murakami, porque está ali entre grandes romances do Murakami, romances que o deixaram muito... que o deixaram reconhecido, Kafka, a Crónica do Pássaro de Cor, Norwegian Wood também, acaba por perder um pouco de importância, porque foi publicado no meio de grandes romances que o deixaram célebre. Mas tem todos os elementos que eu atribuiria ali ao Murakami, não é? Tem aquelas personagens estranhas, esquisitas, personagens que aparecem, tanto aparecem como desaparecem na próxima página, pontas soltas, não é? E depois aquilo que eu gosto de chamar que é a redoma do Murakami, que é, ele coloca-nos numa espécie de atmosfera em que nós nos sentimos abraçados e apaziguados, e até o ritmo cardíaco e a respiração diminuem, não é? Parece que nós estamos ali completamente concentrados. Pelo menos é isto que me acontece quando eu leio Murakami. Daí ser um prazer tão grande. Eu realmente entro no espírito dos livros dele. Tanto que eu até comentei isto com uma pessoa que é... eu acho que é engraçado, mas é assim mesmo que eu sinto, que é quando o Murakami escreve tal personagem berrou, gritou, falou alto. Eu nunca sinto que os personagens de Murakami falem alto, que berrem. Não, para mim falam sempre de uma maneira muito calma, muito tranquila. É isso que me transmite, apesar de ele escrever lá que eles berram. É essa a sensação que me dá. E eu gosto imenso dessa sensação, e por isso é que eu vou continuar a ler Murakami, apesar das críticas, ok? Então vamos a este livro de Murakami, Sul da Fronteira, a Oeste do Sol. Eu penso que nem mostrei assim tanto. E o Murakami, obviamente, dispensa apresentações. Esta já é a 10ª história do Murakami, o 10º livro, por assim dizer, porque eu conto um que é 84 como um único livro, não é? Porque é assim mesmo. E o autorretrato do escritor, que é não ficção. Ao 10º livro lido, é assim, já somos tocato lá, não é? Já sei o que é de esperar de Murakami. Então existem coisas que eu realmente já estou à espera que ele inclua. Referências literárias, gatos, jazz, mulheres estranhas, sei lá, tanta coisa. Já vamos vendo. Elementos também algo fantasioso ou assim, mas já vamos ver. Então nós temos como personagem principal temos o Hajime. O Hajime começa o livro e ele conta-nos episódios da sua infância. Portanto, em certa medida acaba por ser um romance de formação. O Hajime nasceu numa altura ali, anos 50, pós-guerra, no Japão, em que era muito incomum ser filho único. E ele era filho único. E ele sentia-se isolado, sentia-se só, porque todos os seus amigos tinham irmãos. E isto é algo que o caracteriza. Daí ele não ter grandes amizades, não é? Até que um dia, na escola, ele conhece uma rapariga da sua idade, que também é filha única. Então eles criam uma relação, um laço de amizade profunda, em que há partilha de livros, há partilha de música, eles estão sempre em casa um do outro, mesmo uma relação que ambos estimam. E obviamente nós sabemos que o Hajime está apaixonado por esta rapariga e que a rapariga está apaixonada por ele, não é? Mas depois os pais do Hajime são obrigados a mudar de casa, ou ele tem que mudar de escola, algo assim. Eu sei que ele muda de escola, e depois eles ficam num impasse, porque um não sabe se há de dar o primeiro passo para, não é, de certa forma, voltarem a encontrar-se. Não é? O Hajime está à espera que a rapariga venha ter com ele, ou que lhe escreva, não é? A dizer que quer estar com ele, e ela, se calhar, a mesma coisa. E então eles perdem por completo o contacto. É isto que acontece. No secundário, o Hajime acaba por ter uma primeira namorada, uma namorada que realmente está apaixonada por ele, e ele também por ela, mas o Hajime sente que está na altura de ter algo mais íntimo e procura ter relações sexuais com ela. Não que ele tenha muita urgência nisto, mas realmente sente que há necessidade disto, não é? Ele também não quer engravidá-la, por isso um dia vai buscar uns preservativos e ela fica um pouco ofendida com esse gesto.
mas acaba por não querer ter esse tipo de contacto íntimo já com ele, por um motivo que eu compreendo perfeitamente, que é o Hajime estava pronto para ir, não é, uns anos mais tarde, para a Universidade de Tóquio, e ela ficaria na Universidade da própria terra. E ela sentia que se oferecesse ao Hajime a esse nível, que ele depois iria para a Universidade de Tóquio e trataria de a esquecer em 2 tempos, não é? E ela não queria dar esse passo. O que é que acontece? Numa viagem que eles fazem à terra da prima da namorada do Hajime, ele acaba por ficar encantado e profundamente atraído pela prima da namorada. E depois começam a ter aqui um caso e isto descobre-se e é uma confusão tamanha. Enfim, eu também não quero contar muitos detalhes da história, mas só dizer que depois o Hajime vai para a universidade, tem alguns encontros com algumas raparigas e acaba por conhecer a sua futura esposa. Tem 2 filhos, a esposa é rica, não é? É filha de um empresário da construção. E o Hajime tem empregos assim um pouco... como é que eu ia dizer? Que não estão bem a par da posição que a esposa deveria possuir, o que estaria à espera. Daí que o sogro lhe propõe fazer um empréstimo para ele montar um negócio. E o negócio que ele monta é o quê? Bares de jazz, como não podia deixar de ser, não é? E o Hajime monta bares de jazz e é muito típico do Murakami, então, esse aspecto, se vocês conhecerem, não é? O bares de jazz ali, o bartender, todo esse ambiente é muito típico de livros de Murakami. Então, de que é que fala o livro mesmo? Eu não pretendo contar mais episódios, vou só dizer que num dado momento da vida do Hajime ele tem tudo para ser feliz, ele tem tudo o que alguma vez ambicionou, uma família que o ama, tem um emprego que adora, tem carros, tem casas, tem tudo o que uma pessoa consideraria essencial para ser feliz. E, no entanto, se calhar não é. E depois aparece uma pessoa, lá num bar, que vai, de certa forma, destabilizar aqui a sua vida por completo. E mais não conto. Portanto, os temas aqui são esse isolamento, apesar da pessoa viver rodeada de pessoas que o amam, não é? Sentir-se só, ainda assim, sentir-se distante, e também o aspecto da traição, o aspecto da felicidade, o que é a felicidade. Eu gostei, foram tópicos que me fizeram um pouco de comichão. São tópicos que, de certa forma, é difícil uma pessoa lidar com eles, porque quando se coloca na posição do personagem, sente uma coisa, mas quando se coloca na posição dos personagens que têm que sofrer as consequências destes atos, invariavelmente sentimos-nos ofendidos, não é? Com algumas ações que o Hajime toma. Mas não conto. Vou só dizer então que foi um livro que eu gostei. Não tem elementos de realismo mágico, nada disso. É um livro que eu aproximaria mais do Norwegian Wood, por exemplo, livros mais realistas. Se algum pode ser realista, de Murakami, porque todos eles me parecem que se passam num mundo alternativo, mas sim, destituído destes elementos que nós consideraríamos fantasiosos. E dessa forma eu digo que é um bom ponto de partida. Se vocês nunca leram Murakami, recomendo, gostei, e fiquei com vontade de continuar a ler Murakami, tanto que agora, como prenda de Natal, vejam só, A Morte do Comendador, não é? Não é, André? Vou ler A Morte do Comendador, volume 1, infelizmente. A Casa das Letras decidiu separar o livro, vá-se lá saber porquê, ganhar dinheiro. Mas sim, tenho vontade. E ofereceram-me também um vale da FNAC, que eu vou aproveitar. E, aliás, já aproveitei para comprar outro livro do Murakami para 2019. E já vos mostro depois nos livros novos de novembro e dezembro. Penso que são os 2 últimos meses. Muito obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Espero que este vídeo tenha ficado agora definitivo, que tenha saído alguma coisa de jeito. Espero que com vocês esteja tudo bem, que tenham tido, então, como eu já disse, um excelente Natal. E vemo-nos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!